E o grande debate começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Pois é, já estão aqui comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Já estão aquecidos? Aquecidos, opa! Pois é, o presidente Jair Bolsonaro classificou os manifestantes que foram às ruas contra o seu governo de marginais e terroristas. A gente tem essa publicação que provocou muita polêmica. Olha só o que ele disse. Quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como uma forma de, abre aspas, protestar, fecha aspas, é terrorista sim. Manifestante contra ou a favor do governo é outra coisa. Então vamos lá, a pergunta inicial. É possível qualificar os movimentos que aconteceram no domingo em São Paulo e em Curitiba na segunda como terroristas? Os dois, a gente lembra, acabaram em confronto com a polícia. Começo então com seus argumentos iniciais. Gisele, bom dia. Bom dia. Temos no Brasil uma lei antiterrorismo que justamente tipifica quais são as condutas que devem ser capituladas ou que podem ser capituladas como terrorismo. E dentre essa capitulação não há especificamente as manifestações de cunho político ali dentro daquela descrição do artigo, então, que traz os tipos penais típicos do terrorismo. Embora o terrorismo, neste caso, e usado aí pelo presidente da República, provavelmente não foi este conceito técnico da lei, mas sim aquele conceito que é conhecido por todas as pessoas. Então, atos terroristas no vulgo popular, então no conhecimento popular, são aqueles atos de violência praticados então contra pessoas ou contra patrimônio que tem essa intenção de provocar temor, que tem a intenção de provocar e de disseminar o medo entre as pessoas. Os atos terroristas normalmente tem um condão político ou tem um fundamento religioso, étnico específico, mas eles querem justamente chamar a atenção pela violência com a qual são praticados. Então, todo ato praticado com violência deve ser duramente combatido. Devem ser investigadas as pessoas ou as organizações que participaram de atos violentos, independentemente de haver a capitulação ou não como terrorismo, porque nós temos o Código Penal que traz justamente esses crimes contra o patrimônio, crimes contra as pessoas, e eles devem ser, sim, duramente punidos, porque justamente para garantir que as livres manifestações continuem ocorrendo. As pessoas vão às ruas não só por questões políticas, as pessoas também vão às ruas para se manifestar sobre questões religiosas. Estamos vendo no mundo todo manifestações pacíficas, belíssimas, contra o racismo. Então, os excessos devem ser sim combatidos para que consigamos garantir esse livre direito de continuarmos nos manifestando pacificamente. Tiago Anastácio, quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como uma forma de protestar, é terrorista sim, pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Gisele, aos telespectadores. Nós precisamos entender antes o que é o terrorismo para falarmos se atos praticados no Brasil são terroristas. Bom, antes de mais nada, eu vejo o crime de pirataria aí. E, obviamente, que é uma ironia. O presidente Donald Trump, 48 horas antes desse post do presidente Jair Bolsonaro, alcunhou de terroristas as manifestações americanas pela morte do Sr. Floyd. Então, 48 horas depois, mais uma vez, como já aconteceu com a cloroquina, como já aconteceu com quase tudo nessa relação Brasil e Estados Unidos, exatamente 48 horas depois, o presidente Jair Bolsonaro imita o presidente Donald Trump, que não me parece ser a melhor pessoa do mundo a ser imitada. Mas o que é terrorismo? Vamos, antes de mais nada, analisar o que a lei de terrorismo, que foi criada no Brasil exatamente para os Jogos Olímpicos. Em razão dos Jogos Olímpicos, ela traz. No seu artigo 2º, parágrafo 2º, fica claro, absolutamente fora de qualquer dúvida, que movimentos políticos, sociais, de qualquer cunho, se religioso, racial,
não se enquadram em terrorismo e que, se crimes foram cometidos no bojo, no meio desses movimentos, que esses crimes específicos sejam apurados. A base do direito, a Gisele vai concordar comigo, tenho certeza, porque é o elementar. Nós não podemos comparar coisas desiguais. Chamarmos de terrorismo os excessos nas manifestações ou possíveis crimes que ocorram, equiparar isso ao que já fez o Hamas, o que já fez o Hezbollah, o que já fez o ETA, o que já fez o IRA, o que já fez a Al-Qaeda, é desonestidade intelectual. São coisas diferentes. Nós não podemos admitir no direito que jogar o avião sobre torres, bombardear escolas israelenses, explodir shoppings em Barcelona e Madrid, explodir barcos de pessoas ligadas à monarquia inglesa se comparem à quebra de vidraças na Avenida Paulista. São coisas totalmente diferentes. O excesso deve ser punido, como diz a lei. E a lei antiterrorista do Brasil, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, é bem claro sobre isso. Então, que as manifestações sejam pacíficas, devem sê-lo. Mas, se houverem excessos, que eles sejam punidos. Nos crimes de dano, se houver propositadamente a reunião para o cometimento de crimes, nas suas modalidades do artigo 29 ou do 288 e nas possibilidades da punição de grupos que se reúnem para a prática de atos delitivos específicos. Terrorismo, gente, é outra coisa. Concluindo, Tiago, ok. Gisele, você acredita que houve primeiro aí uma pirataria feita pelo presidente Jair Bolsonaro à fala de Donald Trump, como citou o Tiago, e também sobre essas comparações entre atos terroristas que não poderiam ser feitos com as manifestações que nós vimos nas ruas do Brasil? Nós temos que tomar cuidado com essas comparações. O mundo vive, sim, algumas situações muito similares. Então, essas situações de manifestações, essas situações de violência, talvez até pelo fato de o mundo ter ficado confinado por muito tempo, o ser humano ter esse instinto de liberdade, talvez esse excesso também contribua para esses episódios de violência que vimos. Então, temos que tomar esse primeiro cuidado. Não acredito em pirataria. O presidente do Brasil está preocupado com as questões brasileiras. Temos, sim, grandes problemas de violência aqui no Brasil. Estamos aprendendo a nos manifestar e os excessos aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, eles devem ser contidos. E um outro cuidado que temos que tomar é justamente nessa comparação entre atos realmente terroristas, mundialmente conhecidos, com crimes cometidos no Brasil com a depredação de patrimônio, para não darmos essa impressão de minimização dos crimes aqui cometidos. Então, homens que se unem com o propósito de queimar uma bandeira do Brasil vestidos de preto e que saem à noite por uma avenida numa cidade, depredando, apedrejando, destruindo tudo que encontram pela frente, são criminosos. Não há nada de manifestação pacífica numa situação como essa. Não há possibilidade de comparar este ato criminoso com manifestações ocorridas à luz do dia, com bandeiras, com faixas que por vezes também trazem pedidos que são alvos de crítica, mas de toda sorte são situações completamente diferentes. Estes criminosos que depredaram patrimônio público, que impuseram o terror com essa intenção, devem ser investigados individualmente e também coletivamente, justamente porque há organizações criminosas que se valem dessa situação, que organizam essas pessoas, e isso não pode acontecer numa proporção de escalada. Acho que esse é o cuidado e essa preocupação do presidente da República. Nós vimos que nos Estados Unidos houve manifestações, essas manifestações escalaram demais para atos de absoluta violência, vimos saques, depredação, e isso não pode acontecer aqui no Brasil. Então, é preciso coibir, sim, esses excessos
esses protestos não podemos chamá-los de manifestação e em absoluto podemos aceitar que porque ostentam uma faixa escrito democracia, que são manifestações democráticas, porque não são. Protestos à noite são violentos e é crime. Eu te fiz uma outra pergunta também, e aí eu dou um pouquinho mais de tempo para você e depois eu também repasso esse tempo para o Thiago Anastácio. O presidente Jair Bolsonaro imitou o presidente Donald Trump, como apontou o Thiago? Não imitou. São situações distintas, embora semelhantes lá nos Estados Unidos, também há manifestações, também há excessos, também há protestos, e aqui no Brasil. A preocupação do presidente é justamente em conter essa escalada aqui no Brasil, para que não aconteçam aquelas cenas muito tristes que vimos lá nos Estados Unidos, de depredação de patrimônio, que não tem nada que ver com manifestação, seja pela democracia, seja de cunho político, religioso ou qualquer outro. Aquilo realmente é vandalismo e tem que ser combatido. Thiago, vi que você balançou a cabeça. É porque eu vejo que um pedaço de pano e uma vidraça tem mais ou menos o mesmo valor jurídico que a vida de um negro. Só por isso que eu balancei a cabeça. Nós precisamos acabar com esse proselitismo de tudo estar tranquilo. Não está tranquilo. Nós não vivemos, de fato, uma democracia quando nós temos e estamos vendo. Nós vimos nos Estados Unidos, mas eu não venho aqui falar dos Estados Unidos. Eu não conheci o Sr. Floyd, não conheço o que acontece na região de Minnesota, a não ser o time de basquete do Minnesota Timberwolves. Eu realmente não sei o que acontece ali. O que eu sei é o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, onde um menino de 14 anos foi fuzilado dentro de casa. Nunca vi isso acontecendo na Barra, nunca vi isso acontecendo no Leblon, nunca vi isso acontecendo em Ipanema e muito menos nas regiões mais abastadas de São Paulo. O meu problema não é só o que aconteceu com o Sr. Floyd, porque nós sabemos o drama americano. O negro era tratado como um animal até a década de 60 nos Estados Unidos. As pessoas não podiam dividir o mesmo bebedouro com o negro. Os negros não poderiam comer um hambúrguer numa lanchonete. Estamos falando dos anos 60. Anos 60. Mas vamos deixar os Estados Unidos de lado. O general Mourão até teve alguma razão no que escreveu. Vamos pensar o que acontece nas favelas brasileiras. Um menino foi fuzilado com tiros e não se falou mais disso. E não se falou mais disso. Só que não foi só esse menino. Foram tantas as crianças que morreram nas favelas, mortas. Tantas as pessoas que foram espancadas. Tantas pessoas que são coagidas. Eu conversei com diversos amigos negros ontem. Eles falando das abordagens policiais. Eu dou um exemplo para vocês. Quantas pessoas negras nós conhecemos em cargos de destaque no Brasil? É um desafio. Quantas? Me digam o nome de um grande empresário negro. Me digam o nome, tirando o Joaquim Barbosa, porque foi colocado lá exatamente por ser negro. Me digam o nome de um grande jurista negro, conhecido por todos. Me digam um nome. Me digam um nome. Não existe. Existe um racismo estrutural no Brasil, depreciativo da nossa nação, porque nós não somos uma nação. Nós somos talvez um território, talvez um estado. Uma nação, enquanto os negros sofrem o que sofrem, enquanto nós esquecemos que uma criança foi fuzilada dentro de casa. Concluindo, Thiago. A conclusão já está posta, Evandro. Gisele, é proselitismo? Tiago, eu acho que a gente, de novo, tem que tomar esse cuidado com os comparativos. Eu não fiz nenhuma depreciação. Não, você não. Ressaltei a comparação, porque a gente tem que tomar o cuidado para não minimizar crimes que acontecem aqui por conta desses crimes mundiais que foram trazidos como exemplo. É porque os destaques são muito distintos, né? As vidraças parecem que clamam mais do que o sangue negro. Não, mas de jeito nenhum. Nós temos, inclusive, e eu concordo,
problemas estruturais, problemas de racismo no Brasil, que diferem, inclusive, até historicamente, dos problemas dos Estados Unidos e justamente a crítica pela não importação. Então, o que tem a preocupação do presidente, o que é de preocupação do presidente, é a situação interna do Brasil. E por isso, justamente, essa preocupação, para que não haja uma escalada, para que se tome esse cuidado, para que não haja esse excesso, essa violência em manifestações que começaram de forma espontânea e de forma pacífica e assim devem continuar. E não só por questões políticas. De novo, manifestações pacíficas, reuniões pacíficas, elas podem acontecer também para manifestações contra o racismo, contra o preconceito racial, contra preconceitos religiosos, contra preconceitos étnicos, ou a favor de outras bandeiras, a favor de liberdades, não é mesmo? Então, é preciso que tomemos esse cuidado de realmente verificar quem é que está por trás dessas manifestações ou desses protestos, porque não podemos chamar de manifestações, desses atos violentos praticados por grandes grupos, porque, em realidade, é isso. Há somente uma bandeira, aquele véu de democracia, para esconder, em verdade, crimes organizados que pretendem ser cometidos contra patrimônio, contra pessoas, porque aquelas imagens são muito fortes, Tiago, e elas assustam, elas promovem o terror. Então, nesse sentido, é que o presidente usa a palavra terrorismo e certamente muitas pessoas compreenderam aquela situação não como fato típico técnico da lei antiterrorismo, mas como, sim, práticas de impor temor, de desestabilizar a paz pública com algum intuito que precisamos saber qual é. É preciso que seja investigado e que essas pessoas sejam punidas com rigor. Tiago, antes de passar para você, que eu vi que você não concordou muito, eu trago mais um elemento aqui. Nós vamos... 3 deputados federais aliados aí ao presidente da República já se apressaram para apresentar na Câmara projetos que incluem esses manifestantes aí na lei antiterrorista, nesses manifestantes que vocês estão discutindo. Primeiro, é uma tentativa de criminalizar os movimentos contrários ao governo? Então, já aproveito para passar para o Tiago, que estava discordando da fala da Gisele. Então, o grande problema é exatamente esse, Evandro e Gisele, que vejo. Estou totalmente aberto a argumentos que possam me convencer. E até quero ser convencido nesse aspecto. Porque o grande drama que nós vivemos é o seguinte: é nós esquecermos fatos tão graves, ou até mais graves, do que acontece internacionalmente. Quando eu coloquei aqui, nós precisamos entender que esse pavio pode ter sido sim aceso nos Estados Unidos, com a morte do Sr. Floyd. Sem dúvida. O problema é que a pólvora da indignação já estava aqui. E não só aqui, também nos países europeus, na França, uma França que tem um histórico muito problemático nas questões raciais. A gente pode ir de Dreyfus até mesmo ao que acontece com os negros imigrantes hoje na França, também na Inglaterra. Então, nós temos que entender uma coisa: não é importação de problemas. Os problemas já existem. Os negros ficam em polvorosa no Brasil porque não são tratados iguais. É um fato. É um fato. Então, sim, não importamos o problema, mas, graças ao bom Deus, nós temos uma rede hoje de informações em que podemos dizer, sim, que houve esse acender de pavio nos Estados Unidos, mas que há um problema calamitoso no Brasil. Então, com todo respeito ao general Mourão, não é uma importação. Nós estamos fabricando o problema no Brasil há mais de um século. Mas, voltando à coisa dos deputados, eu vejo, obviamente, o mesmo oportunismo político, mais uma legislação penal que eles querem, uma legislação de ocasião, uma legislação totalmente fora de qualquer senso razoável de lei. Eu não sei o que um deputado federal não entende de lei. Ele está lá para fazer leis. E ele quer equiparar e, com a equiparação, violar o elementar de todas as leis, que é: não podemos comparar coisas absolutamente desiguais, como eu e Gisele concordamos aqui agora. Esse é o grande problema que vivemos no Brasil há muito tempo. Pessoas que estão e que foram escolhidas pelo povo para representá-las, fazendo as leis, que não têm o mínimo conhecimento do que seja lei e direito. Esse é um grande problema. Mas o terrorismo não está só nas vitrines quebradas.
nessas arruaças? Está nos ataques aos jornalistas. Jornalistas saíram correndo de grupos pró-Bolsonaro e ninguém fala disso. Ninguém falou nada disso. Isso também não seria terrorismo, segundo o bom pensamento desses senhores que sequer lembramos os nomes? É isso que eu acho muito engraçado. Grupos estavam agredindo profissionais de saúde no meio da pandemia. Vejam só o estado de calamidade intelectual, ética e moral que se vive no Brasil. Gisele. É uma pena, gente, é uma pena que estejamos passando por isso. Os deputados, eles propuseram justamente a inclusão de questões políticas no tipo penal ali para retirar aquela exclusão da lei antiterrorismo. Então, o que eles propõem é uma alteração na lei para que se tome esse cuidado e aí realmente deve haver um cuidado com a redação dessa lei, de que forma esse tipo penal vai ser elaborado, justamente porque qual é a preocupação? A preocupação é que, sob um véu de democracia, se organizem protestos violentos. E há grupos, sim, de extrema esquerda que declaram publicamente, inclusive na internet, que o uso da violência é necessário para combater atos que eles chamam de supremacia branca ou de extrema direita. Então, todos os extremos devem ser combatidos e a preocupação das autoridades públicas, das polícias, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo, é justamente com esses extremos, com grupos que adotam a violência como premissa para terem voz, para fazerem valer aquelas suas bandeiras. Então, esses excessos, Thiago, independentemente do lado político, esses excessos, eles precisam ser investigados e eles precisam ser combatidos. Por quê? Porque eles justamente maculam a sociedade, eles ameaçam a sociedade, eles ameaçam as pessoas. Não é possível, não é aceitável que um grupo que se autodenomina democrático use de violência ou acredite que com o uso da violência eles então irão impor as suas vontades. Isso é absolutamente inadmissível. Manifestações pacíficas são absolutamente salutares e importantes e devem ser preservadas. Organizações criminosas, grupos criminosos, pessoas que se associam para praticar atos violentos, com essa intenção declarada publicamente, dentro das suas premissas, dentro da descrição dos seus grupos organizados, isso é crime, é organização criminosa e tem que ser combatida. Gisele, me diga uma coisa, te faço uma pergunta. Onde é que estavam esses deputados, todos com algum cargo, né? Ou é capitão, ou é major, ou é coronel? Onde é que estavam esses deputados quando jogaram um artefato explosivo no Porta dos Fundos para dizer que aquilo era terrorismo? Você sabe me dizer onde é que eles estavam? Tiago, É uma criminalização de política, Gisele, porque eles silenciam quando a horda deles faz. Mas, como é contra o governo, terroristas, é o que disse Donald Trump nos Estados Unidos 48 horas atrás e foi imediatamente repetido por Jair Bolsonaro. Aonde estavam esses políticos quando aconteceu o atentado ao grupo comediante Porta dos Fundos? Pois é, mas não estava em lugar nenhum. A mesma pergunta cabe: onde estavam todas essas pessoas que hoje atolam o judiciário com ações contra o governo para fazer essa mesma fiscalização? Estavam quando agindo. Havia atos praticados de corrupção latente. Estavam agindo, Gisele. Nas administrações públicas federais você está parecendo aquele meme que chegou na internet ontem, do juiz e do réu, onde o juiz pergunta: o que você tem a declarar? Pois é. E o réu fala: e o PT? Se nós voltarmos a essas discussões do passado, os exemplos vão se multiplicar, você vai ter exemplos, eu também vou. Sim. Então, vamos só compreender que esses deputados foram eleitos para elaborarem leis, viram uma situação ocorrer e estão ali propondo uma alteração legislativa. Se será boa, se será ruim, isso cabe a eles elaborar esse texto legal, que será submetido à avaliação, que será submetido a emendas, que será submetido, inclusive, à votação. Então,
estão dentro das suas funções típicas. Ao legislativo cabe criar leis. Foram e fizeram essa proposta de alteração na legislação. Vamos verificar se é plausível ou se não é plausível. Independentemente disso, há leis em vigor para punir esse tipo de conduta. O que nós não podemos é permitir que, sob uma bandeira de democracia ou com a faixa escrito democracia, as pessoas pratiquem crimes e se autodenominem democráticas e acreditem que a violência está justificada porque eles têm uma bandeira escrito democracia. Gisele, isso é inaceitável. Gisele, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa pode cometer excessos numa manifestação e por causa desse excesso ele deixa de ser democrata? Quer dizer que uma pessoa, quer dizer que uma pessoa deixa de ser democrata se, no meio de um turbilhão de multidão, com fileiras à la romanas da polícia, a polícia começa a jogar bombas. Aconteceu em São Paulo. Não teve uma vidraça quebrada, uma depredação, até a fileira dos policiais militares começarem a jogar bombas. Então a manifestação era pacífica? Não. Ela era pacífica até começar. Atacaram Gisele, vamos lá. Gisele, você pode ter a sua opinião. Tem que tomar cuidado. Você não pode ter os seus próprios fatos. Era pacífica até a polícia fazer o quê? Você viu? Ninguém reportou nenhum ato de violência até começar com o quê? Até a polícia militar retirar aquele povo do MASP. Não havia nenhum ato de violência até ali. Isso todos nós concordamos. Quando a polícia marcha em fileira, como as fileiras romanas, com escudos e protegendo as fileiras ao lado, e bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral e balas de borracha começam a ser atiradas, começa de fato o distúrbio. E esse distúrbio deve ser punido. Mas foi a polícia que começou o distúrbio? As pessoas estavam lá pacificamente? Gisele, elas não estavam? As imagens mostram. Todos estavam parados na frente da PM. É que essa manifestação ela já começa ilegal, Thiago, porque ilegal? já havia... Sim, porque... Tiago e Gisele, só um minutinho. Legal. Gisele, é o seguinte, como o Tiago falou mais uma vez, eu vou te dar mais um tempo então para você concluir, antes da gente seguir para o próximo tema, porque temos vários assuntos ainda para discutir. Então, Tiago, por favor, deixa a Gisele responder aos questionamentos que você fez e a gente segue logo em seguida. Gisele. Pois é, existe previsão legal justamente para impedir ou evitar que aconteçam confrontos que, havendo a comunicação de que haverá uma manifestação num determinado local, outra manifestação não deverá ocorrer também nesse mesmo local. Então, é daí que já começa o problema dessas duas manifestações em confronto, porque já havia notícia. E, de novo, vamos fazer um resgate de memória. Durante 7 semanas anteriores, as pessoas foram às ruas, vestidas de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil. Crianças, idosos, mulheres foram inclusive criticados porque estavam se aglomerando num momento de pandemia. Algumas usando máscaras, outras sequer usavam máscaras. Foi alvo de crítica, inclusive, o presidente da República, porque veio ao encontro dessas pessoas várias vezes, veio encontrá-las, veio cumprimentá-las, foi também criticado por isso. E justamente no último final de semana, o que aconteceu de diferente dos anteriores, que não tiveram nenhuma intercorrência, foi este grupo opositor, majoritariamente masculino, todos vestidos de preto, com uma faixa escrita democracia, marchando como se fossem um exército, num claro movimento corporal de confronto. Então, eu não vi naquelas imagens truculência ou arbitrariedade da polícia militar. O que eu vi, sim, foi uma polícia militar agindo em situações para dissuadir confrontos que começaram a acontecer. O vice-presidente Hamilton Mourão, em artigo no jornal O Estado de São Paulo, disse uma frase que já foi, inclusive, aqui falada por vocês já no primeiro bloco. Abre aspas. É forçar demais a mão associar mais um episódio de violência e racismo nos Estados Unidos à realidade brasileira. Fecha aspas. Mourão também disse que todos os países têm problemas e que o Brasil não precisa importá-los. O vice-presidente sugere que o racismo não existiria da mesma forma aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, começo com você, Tiago Anastácio. Bom, é uma pena que o vice-presidente da República, um general de 4 estrelas, um homem capacitado intelectualmente como o general Mourão, nosso vice-presidente, se manifeste dessa forma. Porque, como eu coloquei antes, nós temos problemas graves no Brasil de racismo. Talvez sejamos um dos países mais racistas do mundo.
Por quê? O problema é que nós não vemos esse racismo, porque o racismo ele fica diluído numa estupidez diária, numa tristeza diária que acontece aonde? Nas periferias. Esse é o grande problema. Ontem eu conversava com uma amiga que me disse, ela é uma mulher negra, lindíssima, casada com um homem branco. Um dia ela estava com o seu filho, que é mais clarinho, meio loirinho, na praia, e foram perguntar para ela se ela era a babá da criança. O problema do Brasil, o racismo no Brasil, é que ele remonta de séculos. E nós também vivemos um racismo velado, porque nos Estados Unidos, pelo menos, era claro, né? Os negros americanos sabem aonde combater o racismo. São nas bandeiras confederadas que mora o racismo. É na clã. Que é a clã que o presidente americano adora. Ele aplaude a clã. Ele adora a Ku Klux Klan. Todos nós sabemos, o pai dele foi preso por participar de reuniões da Ku Klux Klan. É uma coisa familiar do presidente americano. O grande problema, o senhor Ted Trump, ele se chama. O problema do Brasil é que fica nesse jogo político, porque agora a oposição vai ser criminalizada. Eles querem criminalizar os movimentos de rua, chamando de terrorista. Estão comparando, vejam só o que aconteceu domingo com a Al-Qaeda, com o Hezbollah. Os excessos devem ser punidos. Não adianta esse mundo virtual começar a deturpar palavras das pessoas. O excesso deve ser punido. O dano ao patrimônio público deve ser punido. Comparar coisas desiguais é mais um passo para a sordidez. Esse é o grande problema. Nós estamos, sim, parece que a roupa preta prejudicou muitas consciências, né? Qual é esse problema que nós temos com o preto? A cor preta. As marchas, os fatos são claros. As pessoas saíram correndo, gritando democracia 2 horas antes de começar o confronto. 2 horas antes. São fatos. As pessoas estavam paradas na frente da PM em paz, quando começa a tentativa de retirada. E aí começa o confronto. Jogaram um fósforo aceso num barril de pólvora. Concluído, Toda a multidão é um barril de pólvora. Agora, eu gostaria que o presidente da República, o vice-presidente, tivesse escrito um artigo no Estadão sobre a morte do menino no Rio de Janeiro. Não fez. Não fez. Thiago. É uma pena, né? Gisele. Vidraças valem mais do que a vida dos negros. Isso é um fato. Vejam pelo silêncio das autoridades. Gisele, você pode comentar sobre a fala do Thiago, mas também gostaria que você falasse a sua opinião sobre a frase do general Hamilton Mourão, vice-presidente. É forçar demais a mão associar mais um episódio de violência e racismo nos Estados Unidos à realidade brasileira. O tempo é seu agora. Pois é, ele fez justamente a crítica à pirataria, que foi a mesma crítica do Thiago. O que disse o vice-presidente foi: não vamos importar um problema de racismo que tem um histórico diferente nos Estados Unidos, justamente porque devemos nos atentar aos problemas de preconceito de raça que temos aqui no Brasil. E racismo, preconceito de raça, não é exclusivamente de brancos contra negros. Há também racismo no preconceito com outras raças, então com a raça asiática. Tivemos inclusive um episódio recente que envolve até o ministro da Educação relativamente a uma crítica que fez aos chineses. Ele fez uma postagem no Twitter e está inclusive sendo investigado por crime de racismo. Então, primeiro temos que tomar esse cuidado de entender que todas as raças sofrem preconceitos e que todas elas devem ter a atenção detida do Estado para a proteção e para que sejam coibidas todas essas práticas de crime por questões de raça, e não só de raça, mas de religião e de etnias. Devemos, então, fazer essa primeira preservação. A minha crítica, Thiago, às pessoas de preto não tem nenhum cunho de racismo. Eu só trouxe uma característica da vestimenta das pessoas, porque
porque justamente ela diferia, e acredito que eles tenham escolhido essa cor preta, ou poderiam ter escolhido qualquer outra cor, justamente para estarem diferentes das cores que predominavam nas manifestações anteriores, que eram justamente as cores e a bandeira do Brasil. Então, as cores verde e amarelo e a bandeira do Brasil. Mas eu não quis de nenhuma forma não me coloquei dessa maneira. Nem quis então, só para fazer esse esclarecimento. Eu sei que você é totalmente... você tem horror exatamente de qualquer tipo de preconceito, eu sei disso. O problema é que faz parte da narrativa das pessoas colocar o preto, a roupa preta. Vejam só, eles estavam vestidos de preto. Não, mas não é nada disso, o vestido de preto é exatamente por conta da vestimenta. Existem também os grupos de black blocs que usam também o preto como uma cor sua. E isso não tem nenhuma conotação, nenhuma relação própria com o preconceito de raça. Então, é preciso fazer essa distinção. E voltando, então, a essa mensagem do vice-presidente. Ele tem razão na sua fala. Ele realmente está preocupado e nós devemos nos preocupar com todas essas situações que você muito bem colocou, de problemas de perseguição, de problemas de preconceitos raciais ocorridos aqui no Brasil contra as diversas raças. Então, é assim que devemos nos posicionar e se posicionou muito bem, na minha opinião, nesse aspecto, o vice-presidente. Então, ele criticou e ele fez a mesma crítica sua. Não vamos importar. Nós, é claro, nós também nos condoemos pela situação que aconteceu nos Estados Unidos. As manifestações no mundo foram belíssimas. As manifestações pacíficas, a de Londres ontem, foi uma manifestação lindíssima. Devemos aprender com essas manifestações pacíficas. É um grito silencioso muito retumbante, muito forte, muito importante. Mas não devemos nos esquecer que aqui no Brasil temos uma série de outras peculiaridades que envolvem o preconceito de raça, que devem ser entendidas dentro da nossa realidade e solucionadas dentro da nossa realidade. Foi isso que quis dizer o presidente. Thiago. O vice-presidente, desculpa. O problema é que nós temos que interpretar o que o vice-presidente quis dizer, né? Esse é o grande drama. Enquanto ele silencia sobre os verdadeiros problemas do Brasil, o general Mourão é um homem de temperamento muito afável para as questões até progressistas, né? As pessoas não sabem, mas o vice-presidente Mourão, e chamá-lo de presidente não está errado tecnicamente, né, Gisele? Ele faz parte da presidência da República. O vice-presidente Mourão é um homem favorável ao aborto. Ele é favorável às relações com a China. Ele já deixou muito claro isso. Ele tem um viés progressista muito interessante, o general Mourão. E as pessoas não falam disso. Acho muito interessante. Talvez a base do presidente Jair Bolsonaro nem saiba disso, não tenha se atentado a isso. Mas o general Mourão, como o vice-presidente da República, e o homem capaz de escrever, porque o texto na qualidade é maravilhoso. O texto é sensacional. O problema é a temática do texto do Estadão de ontem, assinado pelo general Mourão. O problema é a temática e o mais importante, quando ele é escrito. Porque vejam como tudo aconteceu agora. Todo mundo está pedindo paz nas manifestações agora, mas não pedia paz quando jornalistas eram agredidos. Eles não pediam paz quando enfermeiros e médicos estavam sendo agredidos. Pediram? Alguém da presidência da República falou: por favor, não avancem contra a rede tal ou o jornal tal. Vocês viram alguém fazendo isso? Não. Mas o vice-presidente Mourão, ele fala para não equipararmos o que acontece no Brasil com nos Estados Unidos. Perfeito. Perfeito. Mas quais são as palavras dele para cá? Para o racismo brasileiro? A vida inteira dedicada ao Brasil, Thiago. Desculpa, não entendi, Gisele. Ele é um general da reserva, ele dedicou a vida toda ao país. Eu não tenho a menor dúvida disso. O grande problema é essa coisa de vamos nos equiparar aos Estados Unidos sempre. Mas se equiparamos movimentos contra o racismo no Brasil, aí é um problema. Sempre há um problema quando a manifestação é contra o governo. Discordo. Não acho. Você não acha? Não. Então, não Gisele, me diga só uma coisa. Não. Só uma coisa. Só uma coisa. Não existe. Me diga uma manifestação. Me diga uma manifestação do governo brasileiro, tirando o Hélio Negão. Né? O deputado é chamado assim, não é preconceito, ele é chamado assim. Me diga uma manifestação do governo brasileiro, desde a morte do menino no Rio de Janeiro,
a morte da outra menina, não me foge o nome da menina, que foi baleada por uma bala da Polícia Militar, também no Rio de Janeiro, quando ia para a escola. Me diga, houve alguma manifestação do presidente da República ou do vice-presidente? Essa é a pergunta que eu faço. Não que o general Mourão não esteja preocupado, mas sobre o tempo quando é feito e o porquê é feito. É feito porque agora as pessoas opositoras ao governo estão indo à rua. Na minha opinião, não podem ir e conclamo que não possam ir jamais, com o objetivo de violência, com o objetivo de cometimento de crimes e de vandalismo. Uma manifestação não pode ser feita assim nunca. Mas eu faço perguntas sobre fatos. Quando alguém da presidência da República, tirando quando ele comete racismo, né, o Weintraub, contra os chineses, quando alguém ligado à presidência da República se manifestou sobre os problemas brasileiros de racismo? Nunca. Gisele, eu gostaria de saber, então, a sua resposta às perguntas do Thiago. Eu percebi que você, no momento ali, eu discordo, explique por quê. Primeiro, a gente não pode misturar os assuntos. Então, um assunto que estamos discutindo, questões políticas, de manifestações de cunho político, e aí a minha primeira discordância de que opositores do presidente que vêm se manifestar são perseguidos pela polícia. Isso não é verdade. Toda manifestação pacífica, ela é absolutamente legítima. O que tem que ser contido, sim, porque crime são essas manifestações, esses atos de violência e de depredação. Mas isso eu concordo, Gisele. Não é manifestação. Mas então, isso eu concordo. Primeiro, manifestações políticas de oposição devem ocorrer, são absolutamente saudáveis e não há nenhuma forma, nenhuma possibilidade de dizer que elas estão sendo oprimidas, que elas não estão acontecendo porque a polícia militar as está sufocando ou porque há uma certa perseguição. Não existe essa perseguição. Todas as pessoas são livres para se manifestar. O que aconteceu no domingo e que houve o confronto foi justamente porque havia 7 semanas que um grupo de pessoas em apoio ao presidente vinha tomando as ruas vestidos de verde e amarelo e neste domingo veio um grupo opositor com uma conotação marchando em linha, só com uma faixa escrito democracia, para se autodenominarem democráticos, portanto, alcunhando as manifestações das últimas 7 semanas de antidemocráticas, o que já é completamente difícil de compreender. E houve, então, esse confronto e a polícia tem que agir nesses casos, sim, para combater os excessos. Então, essa é uma questão. Outra questão e outro ponto que estamos discutindo aqui é a questão do preconceito de raça, do preconceito com todas as raças, não só com o preconceito de brancos contra negros, ou de brancos ou de negros contra asiáticos, ou de asiáticos, enfim. Esse preconceito de raça é que tem que ser levado muito a sério, nós temos que tomar o cuidado e, de novo, a leitura da fala do vice-presidente é uma leitura simples. Ele diz, não importemos problemas dos Estados Unidos, que foi uma crítica que você mesmo colocou, Thiago. Vamos cuidar das nossas situações internas. E, mais uma vez, todos os generais, todos os oficiais das Forças Armadas são pessoas que servem ao país. Então, se há uma importação que poderíamos fazer aqui no Brasil, que é prática dos americanos, é justamente quando vemos aquelas imagens de pessoas que participam de corridas de rua e quando passam por oficiais da reserva que estão sentados assistindo a corrida, elas fazem questão de parar em prejuízo da corrida para cumprimentar essas pessoas, para agradecê-las, porque elas se dedicaram a sua vida toda à pátria. Isso é louvável, não é criticável. Bom, sobre a menina que o Thiago citou agora há pouco, a menina de 5 anos, é a Kathleen Umbelino, que foi atingida por um tiro em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, só para a gente apurar essa informação. Agora, seguindo em mais um tema, o Yuri Pita e Basília Rodrigues, analistas de política da CNN Brasil, apuraram que 5 dos 6 deputados federais intimados a prestar depoimento no inquérito das fake news avisaram que vão descumprir a ordem judicial e não vão depor. Apenas a deputada federal Carla Zambelli afirmou que irá depor. E vai ser hoje. O futuro do inquérito que investiga a divulgação de notícias falsas vai ser decidido na semana que vem, quando os ministros votam, então, pela continuidade ou não desse processo. E aí eu pergunto, os parlamentares têm motivo para se recusar a prestar depoimento? Começo, então, com a Gisele.
Sem dúvida nenhuma, sim. Há, inclusive, precedentes no STF que autorizam e é uma questão lógica. Este inquérito tem, inclusive, problemas de ilegalidade e inconstitucionalidade que já discutimos aqui ao longo da semana. Ele foi instaurado pelo próprio presidente Dias Toffoli, que nomeou como relator o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes é quem está, então, conduzindo este inquérito. E nessa semana, ou na semana passada, já não me lembro, ele então expediu essas ordens de busca e apreensão, de quebra de sigilo e de intimações para a oitiva de 29 pessoas. Qual é o problema? E aí, justamente, a minha crítica quanto à legalidade deste inquérito. Não houve, em nenhum momento do desenvolvimento deste inquérito, a participação do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Ou seja, o órgão persecutor criminal, dentro da estrutura desenhada pela própria Constituição brasileira, não participou. E justamente porque não participou e é o órgão responsável por receber este inquérito, por fazer análise das provas e por decidir se opinará pelo arquivamento ou se requererá a instauração de ação penal por meio do oferecimento de uma denúncia, ele, até agora, não sabe o que está acontecendo. Por essa razão, o procurador-geral Augusto Aras ofereceu, então, fez esse pedido de suspensão deste inquérito, justamente fundamentado nesta situação em que ele não participou até agora, não tem conhecimento de todos esses fatos que foram apresentados e todas essas provas que vêm sendo colhidas. Então, dessa maneira, e justamente por isso, porque está pautado para o dia 10 o julgamento de suspensão ou não deste inquérito, é que os parlamentares, ouvidos antes dessa decisão, poderiam sim requerer o diferimento para a sua oitiva posterior a essa decisão, o que faria muito mais sentido. Afinal de contas, pode-se chegar à situação fática seguinte de que eles irão depor, decide o pleno pela suspensão e então não se sabe mais se será necessária essa oitiva novamente, como será o desenrolar desse inquérito posteriormente. Então, faz bastante sentido, embora toda essa confusão advenha desta ilegalidade primígena, destes problemas de instauração e condução desse inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, que é órgão inerte, porque o judiciário é destinatário de requerimentos, ele não pode ter iniciativa. Essa é uma função completamente atípica que está gerando toda essa confusão nesse inquérito policial. Tiago, pode falar. Obrigado, Evandro. Eu vou contrapor a Gisele num aspecto super interessante e com um recado. Senhores delegados de polícia, senhores juízes, senhores embargadores, mas nenhum cliente meu aceitará nenhuma intimação porque eles consideram o inquérito ou os processos ilegais. Esse é o recado. Esse é o contra-argumento. Mas se os Não, Gisele, inquéritos... é o recado que os parlamentares estão dando à República. Não, desobedeçam uma ordem judicial. Eu queria justamente nesse ponto. É isso. Se há um inquérito ilegal... Você vai, primeiro você recorre. Segundo, as pessoas não podem confundir as coisas. Você vai à delegacia de polícia, goza do direito ao silêncio, como o ministro Weintraub fez, e ele não pode ser criticado em UA. E veja só, eu estou elogiando o ministro Weintraub, hein? Ele gozou do direito de não autoincriminação ou direito ao silêncio perfeitamente. Perfeitamente. Agora, uma ordem judicial ser desrespeitada por um parlamentar, conclamando que irá desrespeitar a ordem judicial... Gisele, não é desrespeitar a ordem judicial, é pedir o diferimento para a oitiva posterior. Isso não tem o menor problema. Mas dizer que não vai por simplesmente não ir, por considerar um ato ilegal, isso daí é ultrapassar qualquer limite. Qualquer limite. Ele pode dizer, até por petição, não me manifestarei diante da autoridade policial, pois gozarei do silêncio. Diante dos fatos informados aqui, preciso ir?
Se a Polícia Federal disser deve vir, o que o parlamentar pode fazer? Entrar com habeas corpus, dizendo, ora, se eu vou ficar em silêncio, eu não tenho por que me locomover. E aí a autoridade judiciária dirá se ele deve ir ou não. Agora, vir a público num ato político, porque o que eles querem é isso. O que eles querem é isso. É dizer, o ato é ilegal, não irei me curvar ao Supremo Tribunal. Vai se curvar sim, mesmo que seja por condução coercitiva. Vai se curvar sim, porque o senhor deputado federal e as senhoras deputadas federais não são diferentes das donas Marias, que são ouvidas pela Polícia Federal todos os dias, em que recebem uma intimação dizendo que se não cumprirem aquilo, serão conduzidas coercitivamente e poderão incorrer no crime de desobediência. Esse é o grande ponto. Mas deve ser feito sem a proclamação política do desrespeito. Pode ser feito de várias formas. Esse é o ponto. Mas com respeito à autoridade judiciária. Gisele, antes das considerações finais, então eu te repasso a pergunta mais uma vez, te dou 1 minuto, né, já que vocês já discutiram esse assunto, com a pergunta que está, inclusive, estampada na nossa tela. A recusa de deputados em depor influencia o julgamento para a gente fechar essa parte do debate antes das considerações? 1 minutinho, então, cronometrado. A recusa vai influenciar o julgamento na medida em que houver manifestações dentro dos autos pelo diferimento ou remédios constitucionais contra esse comparecimento ou a recusa manifesta e possível condução coercitiva. Então, as falas dos deputados públicas, elas vão se refletir de alguma maneira em petições ou em ações autônomas dentro dos autos. E os juízes estão adstritos à análise do que está justamente dentro dos autos. Então, esse comportamento dos deputados, ele virá aos autos de alguma maneira, seja via remédio constitucional, seja via recusa, seja via condução coercitiva, e então o julgamento será sobre essas petições, sobre essas decisões, sobre o que estará dentro do processo, não o que eles manifestaram publicamente. Bom, perfeito, em ponto. Gisele, vamos às considerações finais. Então, 2 minutos para cada um, começando com o Tiago Anastácio. Estou contando o tempo aqui. Obrigado, Evandro. Obrigado, Gisele. Gisele, eu vou começar as considerações de forma breve, só indicando uma coisa. Me parece que a pergunta anterior era sobre o seguinte: se pode influenciar na decisão dos ministros essa negativa de não ir, a negativa de ir depor dos deputados federais. Se houver um desrespeito, é óbvio que influencia uma futura decisão. Se houver o direito ao silêncio, jamais. Jamais uma pessoa que se silencia pode ter o seu silêncio considerado contra ela mesma. Então, me pareceram coisas distintas. Eu gostaria, nessas considerações finais, nós estamos na quinta-feira, para afirmar algo que me parece importante, que é a questão do respeito ao argumento, mas o mais importante é a imparcialidade, não da opinião, porque a opinião ela é fundamentalmente parcial, sempre, ou pelo menos na sua origem, mas a questão sobre fatos. A questão sobre fatos. Os fatos são muito relevantes. Hoje aqui eu discordei da minha amiga Gisele no aspecto, porque eu vi os fatos ocorrendo ao vivo. Não houve agressão por parte das pessoas vestidas de preto até elas serem colocadas para fora do MASP. Depois esse estopim, ele é acionado, infelizmente. Infelizmente. Não havia, de fato não havia. Mas o que é importante dizer sobre isso? É importante dizer que nós precisamos de uma vez por todas nos portarmos como nação, não como país. Nação nós ainda não somos. Nós estamos, tanto que a democracia, quando se diz a democracia é jovem... Concluindo, Tiago. Nós estamos falando que a democracia, que a nação ainda não está consolidada. Nós precisamos de respeito. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Respeito. Manifestações pacíficas, com argumentos, baseadas em fatos. Os negros não são medidos por arroubas. É por quilos, como todos nós. Ok, Tiago. Respeito, gente. Respeito. Tem gente que sofre todos os dias. Todos os dias.
Gisele, 2 minutos para você. Os meus argumentos finais são, na verdade, um convite às pessoas para que leiam a Constituição Federal, para que se interessem pela lei maior do nosso país, em especial pelo artigo 5º da Constituição, que traz as garantias fundamentais. Isso porque nós temos debatido aqui uma série de temas jurídicos e muitas vezes trazemos até questões técnicas, números e artigos de lei, e justamente é muito importante para o exercício da cidadania, para o aprofundamento desse exercício da cidadania. Estamos com eleições iminentes no fim deste ano. É importante que as pessoas se assenhorem dos seus direitos e que elas também compreendam quais são os seus deveres, as suas responsabilidades, porque nós não temos só direitos, nós também temos deveres. Então, eu faço aqui um convite para que as pessoas se interessem pela nossa Constituição Federal, para que leiam o artigo 5º da Constituição, que traz as garantias fundamentais, justamente para que compreendam com mais profundidade quais são os direitos que nós pelos quais nós devemos lutar e também quais são os deveres que nós devemos cumprir, justamente para que este debate político que está tão acirrado agora com manifestações nas ruas, para que ele não resvale para a violência, para que todos possamos ocupar as ruas com bandeiras constitucionais, conclamando nossos direitos e, mais do que isso, cumprindo os nossos deveres em respeito ao próximo, como disse o Tiago. Respeito a todos é muito importante. Ok, Tiago, Gisele, muito obrigado pela participação de vocês em mais um debate. Tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. E todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.